O tema do vídeo de hoje são as provações. Sabe a diferença entre uma provação, uma tentação e uma consequência de pecado? Por que os cristãos passam pelas provações? Por que nós nos vemos com até uma razoável frequência imersos em situações difíceis, em situações penosas e que nos causam algum tipo de dor? Como nós devemos nos portar durante as provações? São esses questionamentos que nós vamos responder nesse vídeo, como sempre, à luz da palavra de Deus, amém? Para que nós possamos começar então, nós vamos entender o que são as provações, as tentações e as consequências de pecado. Sobre as provações, como o vídeo é exatamente sobre isso, eu vou deixar para o final, para que nós possamos tratar de uma maneira mais profunda. O que é uma tentação então? Uma tentação, a carta de Tiago deixa claro. A tentação, nós somos tentados da nossa própria concupiscência. O que seria isso? Nós ainda habitamos nessa carne que é contaminada pelo pecado, o pecado original. Essa carne ainda tem desejos que são contrários à vontade de Deus. E um dia, para aqueles que são cristãos, quando nosso Senhor Salvador Jesus Cristo retornar, nós receberemos a partir dele, pela graça dele, pelo favor dele, um corpo glorificado. Um corpo onde já não haverá mais corrupção, onde não haverá mais imundície, onde não haverá mais rebelião contra o Senhor. Mas atualmente nós habitamos esse corpo. É um corpo que é dividido entre carne e espírito, conforme o apóstolo Paulo nos fala. E existe ali uma milícia, uma guerra a todo tempo acontecendo dentro de nós, entre carne e espírito. A carne sempre tentando nos influenciar, tentando nos fazer, nos dirigirmos para aquelas vontades que ela deseja e que por consequência são contrárias à vontade de Deus. Quando o Senhor nos explica, quando o Senhor nos expõe a sua vontade ali, principalmente por meio dos 10 mandamentos, a nossa carne ela tenta contra tudo isso. A nossa carne tenta nos induzir, tenta nos levar a tudo isso. Então Tiago nos diz na sua carta que nós somos tentados nas concupiscências da carne, nessas vontades pecaminosas. Ou seja, aquela pessoa, por exemplo, que antes de entregar a sua vida para Cristo, ela tinha problemas com bebida, tinha problemas com mulheres, tinha problemas com mentiras e com uma série de pecados, ela muito provavelmente vai ter essa área da sua vida bem suscetível, que ela vai ter que vigiar bastante, vai ter que ter bastante comunhão com o Senhor, vai ter que entregar a sua vida plenamente a Deus, orando, meditando na palavra, construindo um relacionamento com Ele, para que o seu espírito não fique enfraquecido e a sua carne tenha mais força e o conduza a pecar a partir dessas motivações, desses desejos pecaminosos. Quem que nos tenta? É o diabo que nos tenta. O diabo ele tem o desejo de nos fazer pecar, de nos fazer cair, de nos fazer contrariar a Deus. Assim como ele tentou Eva no paraíso a desobedecer à voz de Deus, ele nos tenta todos os dias nas nossas próprias concupiscências. E como eu disse, para que nós possamos vencer essas tentações, o que nós devemos fazer a todo tempo é vigiar, resistir a essas investidas do diabo e andar no Espírito. Nós devemos entregar as nossas vidas ao Senhor em oração, em súplicas, em ações de graça, fazendo jejuns, lendo e meditando sempre na palavra, porque dessa forma nós alimentamos o nosso espírito e nós ficamos muito mais resistentes a essas investidas do diabo contra a nossa carne, que é essa parte que ainda padece do pecado, essa parte que ainda infelizmente está imunda e contaminada pelo pecado. Mas nós temos dentro de nós, nós cristãos, temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que nos auxilia a vencer essas tentações. Falando agora da consequência de pecado, o que nós precisamos entender é que todos os pecados, qualquer pecado, seja aquela mentirinha que você contou lá quando era uma criança, seja o crime de uma pessoa violenta, seja qual for esse pecado, do menor, entre aspas, porque não existe essa diferença de um pecadinho e pecadão, ou melhor dizendo, de um pecado aparentemente aos olhos dos homens mais inofensivos, ao pior dos pecados, todos esses pecados têm uma consequência. E essa consequência é a morte. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. E como assim, então, essa mentirinha que nós contamos quando nós somos crianças, nós deveríamos ser punidos por ela com a morte? É exatamente isso. Só que a diferença é que para nós cristãos, essa mentirinha, os pecados que nós cometemos ao longo das nossas vidas e que infelizmente nós vamos acabar cometendo até mesmo depois de entregarmos a nossa vida para o Senhor, todos esses pecados, toda a culpa desses pecados foi paga no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe um pecado sem consequência. Isso é uma ordem do Senhor, isso é uma lei de Deus. Aquele que pecar certamente morrerá. Então, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele entrega a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário, ele está pagando em si mesmo, ele está recebendo em si mesmo
a consequência do meu e do seu pecado. Seja uma mentira, seja um ato violento, seja um adultério, seja o uso de drogas, seja rebeldia contra os pais, todo e qualquer pecado, ele tem uma consequência. E essas consequências, por exemplo, no caso dos ímpios, essas sim, elas vão ser pagas com a morte. A Bíblia diz que aqueles que não creram no Senhor, aqueles que não receberam o Evangelho, aqueles que não entregaram as suas vidas para Cristo, esses vão receber o justo pagamento pelo pecado. Vão padecer eternamente no fogo eterno, o fogo da destruição, o fogo do sofrimento, o fogo da dor, o fogo que nunca cessa e nunca diminui. E essas pessoas sofrerão na sua vida eterna a consequência do pecado. Todavia, a consequência do pecado também ela pode ser vista aqui na terra ainda. É como, por exemplo, aquele marido que trai a sua esposa e recebe por isso o divórcio, ou aquela pessoa que arruma uma confusão no trânsito e acaba recebendo ali uma briga, ou ela vai presa, ou uma pessoa que rouba uma determinada quantia de dinheiro é descoberta e também vai presa. A consequência do pecado aqui na terra, ela pode ou não acontecer, mas a Bíblia nos ensina que aquele pecado cometido diante do Senhor, ele vai ser pago com morte. Para os cristãos, com a morte de Cristo. Para os ímpios, com a morte eterna. Então eu entendo até aqui que uma tentação é uma atitude, é um agir do maligno contra a minha vida por meio da minha carne, que é a parte podre e contaminada pelo pecado, para me fazer desobedecer a Deus, para me fazer pecar contra o Senhor. E a consequência do pecado, eu também entendo que todos os pecados, independente da graduação, entre aspas, né, que ele possa parecer ter, todos os pecados, eles são punidos com morte. No caso dos cristãos, a morte de Cristo, que pagou os nossos pecados na cruz. E no caso dos ímpios, a morte eterna. E também, tratando das consequências aqui na terra, os pecados podem sim ter uma consequência terrena. Aquela consequência oriunda da desobediência, a consequência oriunda de uma infração de uma lei, mas uma consequência oriunda de infringir a vontade do Senhor. Agora, respondendo à pergunta do vídeo, por que nós passamos por provações? Por que com certa frequência eu e você nos vemos em situações em que nós estamos sendo constritados, nós estamos sendo amassados, doloridos, sentimos até muitas vezes que aquela situação vai nos causar uma dor ou um problema permanente que nós muitas vezes pensamos até que não vamos sobreviver. Por que nós passamos por esses tipos de coisa? Qual é a motivação de Deus a nos submeter a isso? Para entender isso é necessário saber para que o Senhor, o nosso Deus, nos elegeu e nos salvou. Quando o Senhor, o nosso Deus, ele nos chama basicamente para duas motivações. A primeira é que nós sejamos conformados a Cristo. Cristo é o primogênito de toda a criação. O que isso significa para mim e para você? Quando ele entregou a sua vida na cruz, ele se tornou o primogênito daqueles que serão uma nova raça de Deus, a raça dos eleitos e redimidos pelo Senhor, os santos, o povo santo do Senhor. Então, quando Cristo cumpre toda a lei de Deus, cumpre todos os requisitos da vontade do Senhor, de maneira santa, de maneira perfeita, ele é o primeiro dos homens, lembrando que em si o Senhor ele tem a divindade perfeita e a humanidade perfeita, então ele se faz o primeiro de toda a humanidade, aquele homem perfeito, o modelo a ser seguido. E a vontade do Senhor, o nosso Deus, é que eu e você sejamos conformados ao Cristo. É o que diz Romanos capítulo 8. Ele nos conheceu e ele nos predestinou para sermos conforme a Cristo. A segunda motivação do Senhor em nos submeter a provações é porque o Senhor deseja que nós sejamos santos. E ser santo, ser separado para Ele, implica em que a minha carne e a sua carne seja mortificada a todo tempo, e não somente isso. Implica também que o nosso espírito seja amadurecido, seja fortalecido, seja aperfeiçoado a todo tempo. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo em Hebreus capítulo 12, e também vejo, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor nos ensinando claramente. Ele nos prova, ele nos exorta, ele nos contrita, porque ele nos ama. Ele é o nosso Pai. E assim como o meu pai e o seu pai, muitas vezes tem que tomar algumas atitudes, teve que tomar enquanto nós éramos crianças, algumas atitudes para nos corrigir, algumas atitudes para nos conformar à vontade que ele tinha para cada um de nós. O meu pai e o seu pai tinham as melhores vontades, os melhores sonhos, as melhores pretensões para cada um de nós. E muitas vezes, para que essa vontade, esse sonho, essa pretensão fosse atingida, era necessário que eles nos castigassem, era necessário que eles nos exortassem,
Era necessário até mesmo que algumas vezes eles nos negassem coisas que nós tínhamos imenso desejo. Então, o primeiro caráter de uma provação reside nisso, que nós, como filhos de Deus, sejamos conformados a Cristo e sejamos amadurecidos espiritualmente. Que nós possamos ter em nós a natureza de Cristo, que nós possamos ter em nós a santidade de Cristo e que nós possamos ser cada dia mais e mais amadurecidos por meio de cada uma dessas provações que vão nos fazer ter o caráter perfeito que o nosso Deus deseja que tenhamos. O segundo aspecto das provações, e aqui nós vamos tratar de 5, estamos no segundo, é mostrar aquilo que há no nosso coração. A Bíblia nos ensina, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, ali no verso 2, que o Senhor provou o povo que saiu do Egito e estava indo rumo à terra prometida para mostrar o que estava no coração deles e se eles iriam obedecer à vontade do Senhor, se eles iriam obedecer os princípios, as leis do Senhor. Por que Deus faz isso com cada um de nós? Muitas vezes você tem a sensação de que você é um crente fantástico, que você é um crente que nunca vai cair. Muitas vezes é essa a sensação que eu e você temos, né? Muitas vezes passamos a confiar em nós mesmos. E basta que nós sejamos vistos em uma situação difícil, que muitos de nós acabam por negociar princípios, negociar a vontade de Deus para nossas vidas, e aí acabamos incorrendo em pecados, acabamos em entristecer o Senhor, e acabamos a voltar as costas para o Senhor. E aquele pensamento que tínhamos sobre nós mesmos, de que éramos maduros, de que éramos espirituais, fica bem evidente que nós ainda temos no nosso corpo, infelizmente, muita coisa a ser melhorada, muita coisa a ser amadurecida e muita coisa a ser descontaminada. E não com pouca frequência, infelizmente, muitos de nós acabam por passar por essas provações e sucumbir a elas. E aí nós vamos acabar recebendo uma nova oportunidade do Senhor em uma outra provação, para vencer essa provação, ser purificado, ser santificado um pouco mais, rumo àquilo que eu falei no primeiro ponto, sermos conformados a Cristo. Um outro ponto interessante, o terceiro ponto que eu quero tratar com você sobre as provações, é que as provações, isso é maravilhoso, meu amado, as provações elas mostram a misericórdia de Deus. Partindo de novo do texto de Deuteronômio, capítulo 8, ali nos versos 3 e 4, o nosso Deus diz que enquanto ele provava aquele povo, humilhava aquele povo, permitia com que eles passassem fome, logo depois ele vinha e os sustentava com o maná. O texto bíblico também nos diz que as roupas deles nunca rasgavam, nunca desgastavam, a sola do pé ali nunca machucava, nunca inchava, os seus calçados também nunca se desgastavam, porque o Senhor estava sempre com eles. É o Senhor quem cuidava de cada aspecto daquela provação. Então isso é maravilhoso para mim e para você. Talvez você esteja passando aí hoje por uma provação e você, após ouvir isso e aí consultar a sua Bíblia, ler esse texto, você vai ver que você não está sozinho no meio dessa provação. A provação é algo que Deus faz por mim e por você, para demonstrar a misericórdia dele, para demonstrar o favor, o amor, a graça que ele tem sobre nossas vidas. Ele nos leva, sim, como um pai, muitas vezes a uma constrição, a um castigo, a sermos apertados, mas ele é um pai amoroso. Ao contrário do que pensam por aí muitos deístas, que seguem aquela linha, né, de que Deus é o grande criador que criou o relógio, deu uma corda e saiu, deixou tudo acontecer ali, Deus não está presente, Deus não se compadece, Deus não ouve. Ao contrário do que dizem esses teístas, nós temos um Deus e Pai misericordioso, que está perto para ouvir aquele que clama, aquele que ouve o que se arrepende, o que constrita o seu coração e o que clama a Abba, Pai. O nosso Deus, ele é presente, meu irmão. Eu quero te dizer que no meio da sua provação, o Senhor está contigo. Muitas vezes parece que você está orando, muitas vezes parece que você está clamando, mas ele não está ouvindo. Eu quero te dizer, isso é o que a Bíblia diz, que o Espírito Santo está intercedendo por você diante do Pai. Antes mesmo que você abra sua boca e clame a misericórdia de Deus, fala, Deus, está apertado, está difícil. Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele já estava clamando por você. E depois, quando você passa por essa provação, tenta trazer na sua memória. Vamos fazer esse exercício? Quantas vezes você passou por uma provação que você achou que não ia suportar, achou que era extremamente difícil, mas no meio da provação você viu a mão de Deus? Quantas vezes você passou por situações que você chorou, ficou triste, angustiado, mas no meio dessa situação você viu a mão, o amor, o favor de Deus te suprindo, te guardando, te dando força para um novo dia. Então eu quero te dizer também isso, o terceiro aspecto.
A aprovação, ela serve para mostrar para mim e para você o tamanho da misericórdia e do amor de Deus. O quarto aspecto da aprovação é que a aprovação ela traz glória para o nome de Deus. Diz o texto de Êxodo, capítulo 34, verso 10, o Senhor diz, olha, a aliança que eu farei com esse povo, os feitos que eu farei no meio desse povo, eles vão ser vistos por todos os povos ao redor, para que esses povos glorifiquem o meu nome. Sabe o que isso significa? Que Deus ele poderia usar várias estratégias, ele poderia usar a natureza, a criação, também para que o nome dele fosse glorificado. Mas ele resolveu, meu amado e minha amada, usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. É isso que o Senhor faz no meio da aprovação. Ele toma a minha vida, ele toma a sua vida e mostra por meio de cada um de nós quanto ele é um Deus poderoso, um Deus zeloso, um Deus amoroso. Como eu disse, ele podia usar várias maneiras, mas agradou o Senhor te usar como um exemplo para a glória do nome dele. Agradou ao Senhor usar a mim e a você, humildes e meros vasos de barro, para mostrar para outras pessoas o tamanho do Deus que nós servimos, a glória, a majestade desse Deus. Muitas pessoas talvez vão olhar para mim e para você e não vão enxergar nada de útil, nada de bom, mas Deus não somente enxergou algo em que ele se agradou por misericórdia, como ele usa esses momentos de dificuldade, não somente para mostrar amor, para mostrar misericórdia, para nos ensinar, mas para mostrar que ele é com cada um de nós e para mostrar o tamanho, a glória, a majestade e o poder desse Deus. E por último, o quinto aspecto. O quinto aspecto ele é também maravilhoso. A aprovação ela nos leva a conhecer mais e mais o nosso Deus. Veja o texto de Jó, leia a Bíblia no texto de Jó. Quando você chegar no livro de Jó, capítulo 42, ali a partir do verso 5, você vai ver uma declaração de Jó fantástica, que eu já vivenciei na minha vida com toda a humildade aqui, dizendo que é o seguinte: antes eu só ouvia falar do Senhor, mas depois de toda a aprovação, depois que a poeira baixar, depois que toda a aprovação for embora, você vai poder dizer, antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te conhecem, os meus olhos te veem, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso, que nunca abandona os seus filhos. Por isso, meu irmão, eu quero deixar agora só mais 5 breves e rápidas para que você possa ir embora do vídeo meditando sobre isso. 5 atitudes que você deve ter durante a aprovação, que também é uma proposta desse vídeo. E antes da gente passar para essas 5 atitudes, se você tem entendido um pouco mais sobre a motivação das provações, sobre como o Senhor ele resolveu, pela misericórdia dele, usar a sua vida para mostrar a majestade dele, para te conformar a Cristo, para te santificar por meio dessas provações, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações se os nossos conteúdos têm te edificado de maneira bíblica. Deixe aí nos comentários também como você enxerga a aprovação, as experiências que você teve com Deus no meio da aprovação. E se possível for, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque o nosso desejo aqui é levar o Evangelho de Cristo de maneira fiel e simples ao maior número de pessoas possível. Amém? Pastor, então vamos lá. Como passar pelas provações? O que eu devo fazer quando eu estiver no meio de uma provação? Minha amada, a primeira coisa, você deve se alegrar. Tiago capítulo 1, ele nos ensina, tende por motivo de muita alegria passar por diversas provações, porque a provação, ela produz perseverança, e a perseverança, quando tem ação completa, ela produz esperança. Eu confio no meu Senhor, por saber que o meu Deus nunca me desamparou, por saber que ele jamais irá me desamparar, e por saber que ele tem algo muito maior para mim, muito melhor, que é a casa dele, a glória em que eu estarei com ele um dia. Eu confio, eu creio e eu me alegro no Senhor. É isso que nós vemos em todo o texto bíblico, quando os homens de Deus passaram por provações. Em Atos capítulo 5, verso 41, nós vemos ali que os apóstolos eles haviam sido açoitados por causa do nome de Cristo. E a Bíblia diz que quando eles foram liberados, eles não estavam chorando, eles não estavam murmurando, eles não estavam agredindo uns aos outros ou a Deus com palavras. A Bíblia diz que eles se alegraram, porque foram achados dignos diante do Senhor de sofrer, de padecer por causa do Evangelho de Cristo. Nós também podemos olhar na carta de Filipenses, capítulo 1, verso 13. Paulo estava preso, meus amados. E, ao contrário do que muitos poderiam pensar, que o desânimo estaria sobre ele, que a angústia, que a opressão estaria sobre ele, Paulo estava se alegrando, porque por meio das prisões, por meio do cativeiro, do sofrimento dele, mais pessoas estavam sendo levadas a conhecer o Evangelho. A provação ela não vai te destruir, ela não vai acabar com a sua vida. Muito pelo contrário,
Cada provação que você passar, cada provação que você vencer, você se tornará mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que para isso, no meio da provação, é necessário obedecer a Deus. O texto de Deuteronômio, que eu falei no início do vídeo, ali no capítulo 8, no verso 2, o Senhor diz claramente: eu os provei no deserto, eu os humilhei, para ver o que tinha no coração de vocês, para saber se vocês iam obedecer a minha palavra. Entenda que a aprovação é um lugar definitivo, é um lugar decisivo para mostrar aquilo que de fato há no meu e no seu coração. Não negocie os valores. A partir desse momento agora que você está tendo essa instrução bíblica para te mostrar que a aprovação é um momento perfeito de comunhão com Deus, para a glória de Deus e para que você seja conformado a Cristo, não negocie, meu amado. Não negocie a palavra de Deus, os princípios, aquilo que o Senhor Deus gravou no seu coração. Se um dia Ele te libertou do mal, do pecado, por meio da palavra, não negocie essa palavra. Não faça como pessoas que tem por aí, que oram para que a aprovação acabe. Jamais ore para que a aprovação acabe. Peça a Deus apenas que Ele faça com você aquilo que Ele fez com o apóstolo Paulo, que Ele te conceda graça para vencer o espinho na carne. Ele te conceda misericórdia e favor para vencer, para que as pessoas vejam e que Ele seja glorificado, como diz o texto de Mateus capítulo 5, verso 16. Brilhe a sua luz para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. No meio da aprovação, o lugar de você olhar é para o alto. Não é para a sua carne, não é para o sofrimento, não é para o que as pessoas falam, não é para esse senso de injustiça que nós temos dentro de nós. Porque se fôssemos olhar, nós receberíamos tudo o que há de mal do Senhor. Mas pela graça, Ele decidiu nos dar tudo aquilo que Ele tinha de melhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no meio da aprovação, meu irmão e minha irmã, não negocie os princípios, não negocie o Evangelho, a palavra que te deu vida e que o Senhor gravou no seu coração. O terceiro aspecto dos 5 que eu falei sobre como passar a aprovação é orar, orar a Deus. Lembra que eu disse que no meio da aprovação nós temos uma oportunidade única de conhecer a misericórdia, de testificar da misericórdia e do amor de Deus? Provação, meu irmão e minha irmã, é lugar de relacionamento com Deus. É no meio da aprovação em que eu vou orar ainda mais. É no meio da aprovação que Deus vai me revelar coisas grandes e maravilhosas que eu ainda não conheço. É no meio da aprovação que você vai conseguir olhar para o Senhor com seus próprios olhos e enxergar a misericórdia e a graça dele. É o que diz o texto ali de Filipenses capítulo 4, do verso 4 em diante. Nós devemos apresentar as nossas súplicas ao Senhor. Nós devemos orar, nós devemos clamar e também entregar a Ele ações de graças. Sabe por que muitas pessoas abandonam a fé? Sabe por que muitas pessoas falham no meio da aprovação? Porque elas não sabem agradecer a Deus e dar a Ele ações de graças. Elas não se lembram o que é dar a Deus uma ação de graça. É se lembrar dos maravilhosos feitos que o Senhor já fez por você no passado. E que esse Deus, a Bíblia diz que Ele não muda. E Ele vai continuar te cuidando, te sustentando pela graça, pela misericórdia, te conduzindo a um caminho eterno, a um caminho de graça e de amor. Então, no meio da aprovação, ore. No meio da aprovação, busque ao Senhor, mas não se esqueça de agradecer a Ele e de se lembrar porque Ele te salvou, porque Ele deu ao Filho dele naquela cruz para que você hoje pudesse ter esse momento de relacionamento com Ele. Finalizando, olhe para o céu. Essa carne que nós temos aqui, um dia ela vai ser glorificada. Você vai ter um corpo puro, um corpo limpo, isento do pecado, um corpo semelhante ao de Cristo. Vai morar numa casa, numa terra nova e regenerada, que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais angústia e sofrimento. No meio da aprovação, olhe para aquilo que Jesus te prometeu. Ele não prometeu que você seria rico, que você teria casa, carro nessa terra. Ele prometeu sim que você teria paz e que assim como Ele venceu todas essas coisas, Ele estaria com você até a consumação dos séculos, para que você também vencesse e para que pudesse morar nas moradas que Ele se propôs pela misericórdia separar e preparar para nós. No texto de Deuteronômio, que eu já citei aqui várias vezes, aquele povo estava saindo do Egito e indo para a terra prometida. Eu e você, meus amados, nós saímos do ventre da nossa mãe, dessa terra corrompida, e estamos a caminho da nova Jerusalém, de novos céus e nova terra. A Bíblia diz que esse lugar é tão maravilhoso, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 22, que não haverá mais necessidade nem do sol, porque a glória do Senhor brilhará por todos nós. Então olhe para isso. A sua expectativa é no Senhor. Quando você tiver em mente, quando você tiver como alvo a graça, a glória, aquele momento maravilhoso com Deus, em que você poderá contemplar a face do amado, face a face, essas provações vão se tornar em nada para você.
elas vão cumprir aquele efeito a qual o Senhor planejou desde a fundação dos séculos, quando Ele te chamou pelo nome, te conformar a Cristo, te tornar santo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, o último comportamento que você deve ter no meio da provação. Se você tiver esse comportamento, você com certeza estará um pouco mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantar louvores espirituais a Deus. Agradecer a Deus. Não como as pessoas fazem aí no mundo, até mesmo dentro das igrejas, esses crentes que não conhecem Bíblia. Quando vem a aprovação, eles se tornam ali quase que sertanejos universitários gospel. Começa a cantar aqueles louvores que falam só de tristeza, a minha oração se tornou em sequidão, mas daqui a pouco está surgindo aí um novo vencedor, tem sabor de mel. Começa com essa sofrência de Damares, essas músicas que não louvam a Deus e que só falam do homem, falam de si. Deixe isso de lado, meu irmão. Sabe por que essas pessoas cantam esse tipo de louvor no meio da aprovação? Porque elas não conhecem Bíblia. Elas não sabem que o Deus da nossa salvação, Ele já viu o final. Ele não é como eu e como você, que não consegue enxergar o que está aqui atrás dessa parede. O nosso Deus já viu que o final da história somos eu e você, conformados a Cristo, abraçando o nosso Deus, olhando para Ele e dizendo: Tu és santo, 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 3 vezes santo, Pai. E é por isso que no meio das provações o cristão ele louva louvores espirituais. A minha alma bendiz o teu nome, como o profeta Abacuque. Em Abacuque 3, ali a partir do verso 17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. É como Jó, que quando foi provado, ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Irmão, no meio da provação não é lugar de desânimo. O meio da provação não é lugar de murmurar. O meio da provação é de provar o amor de Deus, de provar a graça de Deus, de se relacionar com o nosso Senhor. É lugar de obediência e é lugar de se fazer objeto de louvor ao nosso Deus. Lembre-se que Ele poderia escolher qualquer coisa, poderia escolher qualquer um para manifestar a graça, o amor e a glória dele. Mas Ele escolheu você, por misericórdia, para te aperfeiçoar, para te conformar a Cristo e fazer com que as pessoas conheçam a glória, a majestade e o nome dele por meio da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmão, eu finalizo por aqui. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginei que ficaria, mas que o Senhor tenha ministrado a palavra dele ao seu coração. Mais uma vez eu te peço, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sino de notificações se nossas mensagens têm te edificado espiritualmente, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com mais pessoas. Quero te convidar também a conhecer a nossa página no Instagram, Fluindo o Reino. Nós postamos vários estudos bíblicos, várias mensagens bíblicas lá. Então, se achegue a nós, nos ajude a levar o Evangelho de Cristo ao maior número de pessoas possível, amém? Aí embaixo também está o link do nosso grupo no Telegram. E em breve tem mais novidades para vocês, e-books, tem aí também materiais de estudo também, análise de Bíblias, review de Bíblias de estudo aqui para vocês, outros materiais de estudo, tem isso aqui tudo e muito mais lá dentro, para que a gente possa de alguma forma te ajudar a estudar mais a Bíblia e ter mais acesso à palavra de Deus, para que ela se torne um manual da sua fé, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, e que essa palavra penetre o seu coração, e que o Espírito Santo, eu não, porque eu não tenho poder, mas que o Espírito Santo te convença, e que ele te conduza, e que ele te faça sentir sim, experimentar sim, o amor, o zelo, a graça e a presença dele, junto com você, no meio da provação, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando, e até a próxima.